Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Deixa eu terminar o versículo, eu não estou terminando o versículo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então é condicional, tá, gente? Muitas das vezes as pessoas usam esse versículo como se não houvesse uma condição, tá? Mas é condicional. As pessoas falam, ó, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e tudo mais. Sim, é verdade, não é mentira, tá? Mas tem uma condição, é condicional, ó. Não imitem o comportamento desse mundo. Não imitem os costumes desse mundo. Deixem que Deus transforme a maneira de pensar. Você tem que ter a mente de Cristo. Não pode ter o comportamento desse mundo. Não pode ter o costume desse mundo. Tendo tudo isso, aí beleza. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então existe uma condição, tá? Tem que pedir para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, me ajuda a ler a palavra. Nunca é a sua maneira. Nossa maneira é muito fácil. Nossa maneira a gente lê ou interpreta da nossa vontade o nosso desejo. Mas é o Espírito Santo, ele revelando, ele direcionando, ele guiando. Cara, é tremendo ele guiando, direcionando. Não é assim, não começa aqui, começa mais para trás. É aqui, ele abrindo seus olhos, você lê a Bíblia com literalmente Cristo lá. Tem como você ler a Bíblia com literalmente o Espírito Santo guiando, direcionando, capacitando, te fazendo entender e tem a sua maneira. Entendeu? Até o que foi falado agora. Teve contato com o quê? Abri a palavra, abri a Bíblia, vou ler, contato com o Espírito, ele guiando, ele direcionando a interpretação do autor, não a minha, e tem a maneira carnal. Deixa eu ver se eu concordo com isso daqui. Deixa eu ver se eu vou levar isso daqui para minha vida, porque tem gente que pega o evangelho como se fosse um cardápio, né? Eu escolho isso daqui não. Não é assim o evangelho. Então, até a coisa mais linda, que é a palavra de Deus, é que hoje eu tô com trouxe ela digital. A coisa mais linda que a palavra de Deus a gente consegue estragar. A gente consegue pecar em relação àquilo lá. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. E para a gente finalizar, separei vou até chamar o Olímpio aqui. Chama ele depois lá, alguém? Obrigado, viu? Eu separei uma frase que eu escrevi hoje, que o Espírito Santo me deu ela, que, ó, existem evidências de um relacionamento pessoal com Cristo. Qual evidência você enxerga em si mesmo? Então, isso tudo que foi falado aqui hoje, tudo que foi ensinado aqui hoje, o Espírito Santo tocou e ensinou, a gente tem que entender a evidência. Quem está guiando a minha vida? Tem evidência. É a carne, é o pecado, a natureza pecaminosa. Não é, mas o pecado vivendo em mim ou é Cristo vivendo em mim? Olha para si mesmo, vê as evidências, tá, gente? Vê o que está sendo manifesto. A gente tem que olhar para nós mesmos, não olhar para o seu irmão ao seu lado, olhar para o colega ali e falar assim: qual evidência esse cara está tendo? Não é isso, né? Qual evidência o Felipe está tendo? O que está sendo manifesto? Será que ele é um cristão de verdade? Olha para você mesmo, tem tanta coisa para mudar em você, você quer olhar para os outros? Tem tanta coisa para mudar em nós mesmos, a gente não. Hoje eu vou olhar, cuidar da vida do Elípio. Cara, tem que cuidar da minha vida, mano. Tenho que olhar para mim, minha vida. Porque, como foi falado, ou é a carne vivendo em mim, ou é Cristo vivendo em mim. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não quero que a carne viva em mim. Eu quero que Cristo viva em mim. Então eu tenho que olhar para minha vida, não tenho que. Qual a evidência que o Lipe é um verdadeiro cristão? Qual a evidência que ele é um verdadeiro crente? Gente, você tá preocupado com a vida dos outros, você tem muito que se preocupar com a sua vida. Tanta coisa para transformar, você tá olhando para os outros, pelo amor de Deus. Então, essa frase que o Espírito Santo me deu. Existem evidências, não que eu tenha inventado, tá? Mas
existem evidências de um relacionamento pessoal com Cristo. Existe evidência. Então, estou tendo um relacionamento pessoal com Cristo, como que está a minha vida? É o pecado em mim? Em qual área? Nisso, nisso, nisso? Ou é Cristo em mim em todas as áreas que foi citado hoje, até mais áreas? Porque, ó, eu coloquei qual evidência você enxerga em si mesmo, qual evidência eu enxergo em mim mesmo. Eu tenho um relacionamento com Cristo. Tem alguma evidência? O que, que eu estou enxergando em mim? Que mudou alguma área, maneira de pensar? Mudou maneira de agir? Mudou alguma coisa? É a carne vivendo em mim ou é Cristo vivendo em mim? Porque a Bíblia fala, Romanos 7 fala, a carne em você. E Gálatas 2 fala, Cristo em você. Então é um ou outro. Ou é carne vivendo em mim ou é Cristo vivendo em mim. Você tem que decidir se vai abrir seu coração para o quê? Abrir seu coração para Cristo? Mude, transforme, me guie, me direcione. Ou se entregue para si mesmo. Não, eu não quero nada de Deus, eu não quero nada de Cristo. Eu fecho o meu coração. Eu quero, ó, a minha vida, a minha maneira de pensar, a carne mesmo, fazer as minhas vontades, os meus desejos. Você pode fazer isso, não aconselho, tá? Mas você pode. Você tem livre-arbítrio. E uma outra frase que eu coloquei é: temos que manifestar a vida de Cristo em nós. Ou seja, Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso que eu coloquei aqui, temos que manifestar a vida de Cristo em nós. Porque a manifestação da vida de Cristo em nós é esse versículo de Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. Não sou eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente tem que buscar essa manifestação, não dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas escolhas, mas a manifestação de Cristo em nós. Cristo se manifesta em mim através de mim. De verdade, a gente tem que querer, desejar. E se você não tem esse desejo, pede para Deus. Deus que venha desejar, não eu, minha carne, viver em mim, mas Cristo, que possa manifestar a vida do Senhor, que a vida do Senhor, não sou eu, mas a sua vida em mim. A gente tem que orar em relação a isso, a gente tem que pedir isso. Pedir mais fome de Deus, gente. Deus, me dê fome do Senhor, me ajude a buscar pela fé. Só que eu não quero ficar aí fazer todos os dias pela fé, eu quero encontrar o deleite, porque a tua palavra fala sobre isso. Então eu quero me deleitar em tua presença. Converse com Deus, busque. E não vai ser eu que vai gerar isso em você. Vai ser o Espírito Santo. Ele faz toda a obra. Ele ele é o GOAT. GOAT que fala, né? GOAT, né? É assim que pronuncia? É? GOAT. Ele é o GOAT. Não tem como. O cara faz toda a obra. Isso é louco. Faz toda a obra. Eu falo aqui, é, ao ouvido de todo mundo aqui, mas ele não, ele pega, leva no coração, muda, transforma. Isso é louco. Vamos fazer uma oração? Eu quero orar hoje. Eu creio que todo mundo entendeu que é a carne ou o espírito. Qualquer coisa que entre em contato com a carne, contaminado pelo pecado, qualquer coisa que entre em contato com o espírito, santificado, santo, porque ele gera, né, ele faz essa santificação, essa purificação. Então, eu espero que todo mundo tenha entendido isso. E eu dei os exemplos, mais uma vez, de tudo que pode ser contaminado pelo pecado, e tudo isso que pode ser contaminado pelo pecado, você pode permitir o agir do Espírito Santo e ele santificar qualquer área. Todas essas áreas que eu citei, até mais áreas. Ele pode santificar, separar, não vai ser uma área pecaminosa, não vai ser você não vai agir igual o mundo age. Você entendendo isso, pronto, eu entendi. Tudo que o Lucas falou, que o Espírito Santo falou através dele, ou é pecado ou é espírito. Deus não aceita eu do jeito que eu sou. Ele me recebeu. Então, tem que ter mudança. Imagina um crente há 20 anos na igreja do mesmo jeito. Deus não quer isso. Deus quer mudança. Ele é um Deus transformador. Ele não é um Deus que fala, pronto, eu te recebi assim, te aceita assim, vive assim pro resto da vida. Não. Ele é um Deus que transforma. E você tem que permitir a transformação dele. Você tem que desejar a transformação dele. Porque ou é a carne na sua vida ou é Cristo na sua vida. Não existe outra coisa, não existe outra opção, por mais que você queira. Você pode até desejar, mas não tem. Ou é Cristo ou é carne. Então tudo está contaminado pelo pecado, ou você fala, não, não quero. Eu quero Cristo santificando tudo, separando tudo. Cristo em mim. Ele me recebeu como eu estou. Mas graças a Deus que ele me aceita assim. E ele opera mudança em mim.
E eu peço que vocês orem para essa mudança nesse momento. Eu li para louvar, eu peço que vocês fechem seus olhos e orem no sentido da palavra de hoje. Depois que vocês orarem no sentido da palavra de hoje, pode louvar, pode adorar, mas eu quero, o Espírito Santo quer que você abra a boca e faça a oração. Eu não posso fazer essa oração por você. Eu não posso abrir a boca no seu lugar. Mas eu peço que você feche seus olhos e faça essa oração para Deus, faça essa oração para Cristo, pedindo, agradecendo, porque Ele te recebeu como você era, mas Ele não aceitou. E Ele começou a operar mudanças. E você abre seu coração para você receber todas essas mudanças. Mudança na mentalidade, no emocional, no financeiro, no espiritual, em todos os sentidos. Verdadeiramente queira e receba essa mudança do Espírito Santo.